Certo. Vamos voltar àquele assunto sobre os outros tipos de proteção, né? O que a gente pode fazer para além do protetor solar? Então, super importante e é ótimo a gente ter essas novidades, né, para proteção solar. A gente tem hoje em dia blusas, camisas UV-Line que são com proteção solar, boné, viseira, a gente tem hoje em dia luva, né? Paciente às vezes que dirige, se expõe muito ao sol, tem também aquela meia manga, tudo isso protege contra a radiação, então é muito importante a gente usar e não esquecer embaixo de usar também o protetor solar, não porque você colocou, né, uma roupa com proteção solar que você vai deixar de aplicar o protetor solar, porque às vezes você vai, tira ou puxa um pouquinho a mão, aí você tá sem o protetor, então é bem importante e é uma ótima opção, tá? Para crianças eu recomendo sempre também. Principalmente, tá? Né? Tá certo. Qual seria o período ali que você recomendaria da gente fazer a consulta com a dermato? Qual a importância, né, de estar sempre acompanhando, descobrir o câncer mais cedo? Tem maiores chances, né, de cura? Explica um pouco pra gente. Então, né, quando o paciente ele vem com a queixa da lesão, né, de uma pinta, doutora, eu vi uma pinta diferente, uma mancha diferente, eu sento, avalio primeiro, né, a gente faz a ectoscopia, que é a olho nu, e depois a gente faz uso do dermatoscópio, que nada mais é a dermatoscopia que aumenta essa lesão e a gente consegue sim avaliar alguns pontos que diz se a lesão ela tem uma malignidade ou não. Tendo malignidade, eu já recomendo que o paciente retire essa lesão, né? A gente faz a retirada total da lesão e manda para biópsia. Quando existe qualquer desconfiança, incerteza, eu peço a biópsia também. E aí a gente sempre conversa, quando o paciente tem o resultado dessa biópsia, ele vem e eu peço para cada 6 meses ele vir ao dermatologista para a gente fazer o que a gente chama de mapeamento, né? Que é mapear as lesões que são suspeitas ou então lesões novas do paciente. Então é muito importante por conta exatamente da detecção precoce de algumas lesões cancerígenas ou não. Entendi. Na hora de escolher o filtro solar, tem a questão do número do FPS, hoje em dia tem o UVA, UVB, UVE, eu acho, também. Isso. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode escolher o melhor para nossa pele? Isso. A gente hoje em dia, graças a Deus, tem bastante opção, né? De protetor, protetor com cor, protetor sem cor, protetor em gel, líquido, cremoso. Então a gente consegue aí agradar todos os pacientes, né? O que eu acho muito importante para rosto é o FPS acima de 50, tá? Reaplicar pelo menos 2 vezes ao dia na região da face. É um detalhe muito importante que a gente não reaplica no dia a dia. E a gente perde o FPS. A quantidade também, eu vou falar disso depois, é muito importante, tá, Clara? Porque às vezes a gente coloca uma quantidade mínima, a gente não consegue chegar nesse FPS. Então a gente não tem aquela proteção que a gente está ali comprando, né? E isso acaba sendo um pouco ruim para nossa pele, a gente não consegue se proteger tão bem. E a reaplicação, ela é de fundamental importância e quando você for se expor ao sol, praia, piscina, a cada 3 horas a gente tem sim que fazer a reaplicação no corpo inteiro, tá? Isso é bem importante. A gente tem, né, a radiação UVA e UVB. Então, os protetores hoje em dia, a maioria deles já estão com essa tecnologia de proteção. A gente tem, como eu falei anteriormente, do protetor químico e o protetor físico. Existem diferenças, o físico é o mesmo que o mineral, é aquele que não tem, né, a substância que é aí benéfica, maléfica para os oceanos, e ele tem a cor, que forma como se fosse uma barreira, né, na pele, protegendo ainda mais contra a radiação. Então isso é muito importante. Tá certo. E a quantidade? Isso. Bom, a famosa regra dos 3 dedos, né? Eu acho que fica fácil para todo mundo isso. Para os meus pacientes aqui eu sempre explico, às vezes até mostro, às vezes eu gravo vídeos também falando, porque a gente tem a regra dos 3 dedos, que nada mais é do que a gente aplicar, né, nesses 3 dedos
como se fosse uma tirinha de protetor. Essa é a quantidade correta e aplicar no rosto. Pode pegar também, com essa regra dos 3 dedos, a região de pescoço, tá? É muito importante isso. Essa regra ajuda, facilita para a gente poder estar fazendo uma proteção adequada. E no resto do corpo, como é que funciona? Então, no resto do corpo a gente tem que fazer uma camada. Aqui lá, deve ser. Hoje Pensando de vir. Pode ir lá. Vamos de novo. Vai. Posso ir? 3, 2, 1. E a quantidade no corpo, doutora? Então, a quantidade para o corpo ela é de fundamental importância também, né? E o que a gente tem que fazer? Não tem uma quantidade correta. Tem alguns especialistas que falam sobre a colher de sopa, né? Uma colher de sopa é como se fosse mais ou menos um pedaço de folha 4. Então, a gente gosta de fazer uma proteção que você sinta que cobriu toda a pele, tá? Então, às vezes não tem uma quantidade, mas tem que passar desde a região do pescoço até o pé, tá? Isso para os pacientes que vão se expor ao sol principalmente. No dia a dia, eu peço sempre para eles passarem face, pescoço e colo. Homens, não esquecerem da região da orelha, porque é uma região que fica muito exposta. A gente tem muito índice de câncer de pele nessa região, né? E, claro, proteger os braços, porque a gente acaba usando mais blusa de manga, camiseta e tudo mais. Por dentro, o corpo, tudo não tem necessidade. Mas, quando a gente vai à praia, a necessidade é a reaplicação a cada 3 horas. É muito importante, eu não sabia que o pano já dava essa proteção no dia a dia. Isso, pro dia a dia a gente não recomenda se você tá ali não se expondo, mas os braços é muito importante. A mesma coisa eu falo para as mãos, motorista, tudo isso, até pro próprio envelhecimento, né? Hoje em dia o anti-envelhecimento melhor que a gente tem no mercado é o protetor solar. Então, às vezes a gente faz procedimentos, a gente usa ácidos e tudo mais, e o protetor solar ácido que tá hialurônico e protetor solar. Isso aí, a gente junta tudo, né? Aí fica ótimo. Fica ótimo. Fica assim. Doutora, o que eu não te perguntei, assim, que você considera que é importante falar com os nossos telespectadores sobre esse tema, né, que é tão importante pra gente? É um mês de prevenção, né? Então a gente tira esse mês para estar sempre falando, se expondo mais nas redes sociais, para poder levar uma maior quantidade de informações para vocês. A gente coloca dica de protetor, né? Então, o Dezembro Laranja é um mês que a gente tem essa conscientização contra o câncer de pele. Então, você que tem uma lesão, que acha diferente, não deixe de procurar o dermatologista, né? A gente diz muito aquele ABC, né? D da lesão, que nada mais é do que o tamanho, a simetria, a coloração, tá? Se ela é mais alta ou não. Isso tudo é de fundamental importância pra gente dar um alerta aos pacientes para virem procurar, porque às vezes, a maioria das vezes, eles acham que não é nada demais, é uma pinta, isso tem na minha família e tudo mais, né? A gente tem sim. Às vezes acham que é estética. Isso, né? Um pauzinho ali que eu peguei e tudo mais. Doutora, a gente da TV Regional gostaria de te agradecer. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para esclarecer as nossas dúvidas, que são tão importantes. A gente sabe que nesse período do ano é muito corrido, então gratidão mesmo por essa entrevista. E sucesso, feliz fim de ano para você, para sua família. Ano que vem estaremos aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre a nossa pele. Vamos sim. Quero agradecer a TV Regional, tá? Foi um prazer poder estar aqui com vocês, esclarecendo muitas dúvidas de muitos pacientes, tá? Claro, suas perguntas foram fundamentais para a gente esclarecer e trazer aí bastante orientações para vocês. Se cuidem, cuidem da pele, é o nosso maior órgão do corpo humano, então não deixe de cuidar dele. E um ótimo final de ano, Natal para vocês, para todos os telespectadores. Gostaria de agradecer a presença aqui, tá bom? Obrigada, doutora. Nada.